Estando presente o número suficiente de vereadores para permitir a abertura da sessão, conforme registra em livro próprio, em nome de Deus, declaro aberta a 19ª sessão extraordinária do segundo período legislativo da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Nos termos da Lei Municipal 2828/2020, solicito que o vereador Adilson Passo Félix faça uma breve oração para darmos início ao nosso trabalho legislativo. Santo Deus, eterno Pai, mais uma vez estamos aqui nesta casa para mais uma sessão extraordinária para deliberarmos projetos. Que o Senhor venha abençoar cada vereador, a cada pessoa que está aqui. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Preciso do primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Senhor presidente, são todos os vereadores presentes. Primeiramente, coloco a ata da sessão anterior em votação pelos senhores vereadores. Como já é de conhecimento dos senhores por meio eletrônico, não tem nenhum vereador que queira discutir. Senhor presidente, eu não sei se me cabe questão de ordem, mas assim eu vou fazer, com a sua permissão e dos nomes dos colegas da mesa, através de um requerimento assinado por todos os vereadores que está aqui em mãos, solicitando da presidência e da mesa constituída, para que se proceda através, né, do regimento interno dessa casa, nos seus artigos 22, inciso 2º, a linha A, e 31, parágrafo 2º do regimento interno, que estabelece atribuições ao presidente, dirigir o trabalho, convocar, abrir e encerrar as sessões, e nessa questão específica dessa sessão extraordinária, que o senhor possa colocar em plenário o requerimento solicitado por todos os vereadores, para que as sessões se façam hoje, as duas sessões extraordinárias, com interstício de 10 minutos, no qual está em conformidade com o regimento interno e dá total respaldo a Vossa Excelência. Ok, vereador Marquito. Vou colocar agora, no momento, a ata da última sessão extraordinária anterior pelos senhores vereadores. Coloco em votação a ata anterior da última sessão extraordinária. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade. Essa sessão foi convocada por meio do edital número 16/2025 para discussão e votação dos projetos de lei constantes na pauta de votação. Como diz, já aqui foi apresentado o requerimento número 03/2025 de autoria conjunto dos vereadores para que a sessão marcada para o dia 12 de novembro de 2025 seja antecipada para logo após o término dessa sessão. Como é pedido de Vossa Excelência, Marquito, verbalmente, já aqui constava até no roteiro da sessão. Para tanto, coloco em votação única o requerimento número 03/2025 de autoria conjunta dos vereadores. Os vereadores que estiverem pela sua aprovação, que permaneçam como estão. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que a sessão extraordinária seja feita hoje, após essa sessão, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário. No caso, as duas, né, presidente? Está aprovado por unanimidade. Uma já está marcada, né, vereador? Solicito ao primeiro secretário que dê conhecimento ao plenário das matérias constantes na pauta de votação. Segunda discussão e votação, o projeto de lei do número 72/2025, de autoria do Poder Executivo, que tem por ementa: fica autorizado o chefe do Poder Executivo a proceder à desafetação do imóvel público municipal, objeto da presente lei e das outras providências. Segunda discussão e votação do projeto de lei do número 74, de 2025, de autoria do Poder Executivo, que tem por ementa: autoriza o Poder Executivo Municipal a doar uma parte de terras situada no quadro urbano desta cidade, com a área de 1.893,85 metros, situada no lugar denominado Ponte Velha, matrícula sob o número 13.054,
no CRI desta cidade, desta comarca, ao Governo do Estado do Paraná. Primeira discussão e votação do projeto de lei, do projeto de decreto legislativo do número 48/2025, de autoria do vereador Alan Tafarel Cardoso Monteiro, que concede o título de cidadão honorário do município de Jaguaraíva ao senhor Benedito Domingues Cardoso. Primeira discussão e votação do projeto de decreto legislativo do número 50/2025, de autoria do vereador Francilei Baitala de Oliveira, que concede o título de cidadão honorário do município de Jaguaraíva ao senhor Renato Benassi. Primeira discussão e votação do projeto de decreto legislativo do número 51/2025, de autoria do vereador Francilei Baitala de Oliveira e Adilson Passos Félix, que concede o título de cidadão honorário do município de Jaguaraíva ao senhor Valdomiro Slobodá. Primeira discussão e votação do projeto de decreto legislativo do número 52/2025, de autoria do vereador Francilei Baitala de Oliveira, que concede o título de cidadão honorário do município de Jaguaraíva ao senhor Luizinho Conte. Senhor presidente, são esses que estão em pauta hoje. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 72/2025, de autoria do Poder Executivo, que tem por ementa: fica autorizado o chefe do Poder Executivo a proceder à desinfetação do imóvel público municipal, objeto da presente lei e da outras providências. Está em segunda discussão o projeto de lei 72/2025 pelos senhores vereadores. Não havendo vereador que queira discutir o projeto, coloco o projeto de lei 72/2025 em segunda votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade o projeto de lei 72/2025. Coloco em segunda discussão o projeto de lei 74/2025, de autoria do Poder Executivo, que tem por ementa: autoriza o Poder Executivo Municipal a doar uma parte de terra situada no quadro urbano dessa cidade, com área de 1.893,85, situada no lugar denominado Ponte Velha, matriculada sobre o número 13.054, desta comarca, ao Governo do Estado do Paraná. Está em segunda discussão o projeto de lei 74/2025 pelos senhores vereadores. Não havendo vereador que queira discutir o projeto, coloco o projeto de lei 74/2025 em segunda votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade o projeto de lei 74/2025. Coloco em discussão única os pareceres das comissões permanentes ao projeto de decreto legislativo número 48/2025, de autoria do vereador Alan Tafarel Cardoso Monteiro, que concede o título de cidadão honorário do município de Jaguaraíva ao senhor Benedito Domingues Cardoso. Comissão Permanente de Ação, Justiça e Redação: Reginaldo Faria Bueno, presidente. Valdeci Cox, relator. Vinícius Cabo Guimarães, membro. Com parecer favorável, com assinatura dos três. Comissão Permanente de Educação, Cultura, Ecologia e Meio Ambiente: Francilei Baitala de Oliveira, presidente. Samuel da Silva, relator substituto. William Bidial da Silva, membro. Também com parecer favorável, com assinatura dos três. Está em discussão única os pareceres do decreto legislativo número 48/2025. Não havendo vereador que queira discutir, coloco os pareceres do projeto de decreto legislativo número 48/2025 em votação única pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade. Coloco em primeira discussão o projeto de decreto legislativo 48/2025, de autoria do vereador Alan Tafarel Cardoso Monteiro, que concede o título de cidadão honorário do município de Jaguaraíva ao senhor Benedito Domingues Cardoso. Está em primeira discussão. Comentário, vereador Alan? Não havendo vereador que queira discutir,
Coloco o projeto de decreto legislativo 48/2025 em primeira votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade o decreto legislativo 48/2025 em primeira votação. Coloco em discussão única os pareceres das comissões permanentes ao projeto de decreto legislativo número 50/2025, de autoria do vereador Francilei Batalha de Oliveira, que concede o título de cidadão honorário do município de Jaguariúna ao senhor Renato Benazzi. Comissão Permanente de Ação, Justiça e Redação. Reginaldo Faria Bueno, presidente interino. Valdeci Cox, relator. Vinícius Cabo Guimarães, membro. Com parecer favorável com assinatura dos 3 vereadores. Comissão Permanente de Educação, Cultura, Ecologia e Meio Ambiente. Vinícius Cabo Guimarães, presidente substituto. Alan Tafarel Cardoso Monteiro, relator. William Midiel da Silva, membro. Também com parecer favorável com assinatura dos 3 vereadores. Está em discussão única os pareceres do decreto legislativo número 50/2025 pelos senhores vereadores. Não havendo vereador que queira discutir, coloco os pareceres do decreto legislativo número 50/2025 em votação única pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade. Coloco em discussão, em primeira discussão, o projeto de decreto legislativo 50/2025, de autoria do vereador Francilei Batalha de Oliveira, que concede o título de cidadão honorário do município de Jaguariúna ao senhor Renato Benazzi. Está em primeira discussão, vereador Francilei. Bom, minha gente, toda a sessão solene sempre tem as homenagens. Renato Benazzi, todo mundo conhece, sabe que faz mais de 30 anos que ele veio a Jaguariúna e começou com uma pequena serraria, gerando emprego, e hoje gera muito mais emprego. Também passa um pouco desse medo do tarifaço, mas mesmo assim nós sabemos o quanto ele contribui com a nossa cidade. Então, a gente buscou o nome dele nesse momento. Primeiro porque a gente sabe que ele é um amigo pessoal do povo de Jaguariúna, está sempre com a empresa dele funcionando, e nós sabemos que mantém hoje mais de 100 empregos dentro da empresa e muito mais os terceirizados, tudo que passa por ele. Então, é um mérito para nós tornar um cidadão jaguarivense com esse título de cidadão honorário. Não havendo mais vereador que queira discutir, coloco em primeira votação o projeto de decreto legislativo número 50/2025. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade. Coloco em discussão única os pareceres das comissões permanentes ao projeto de decreto legislativo 51/2025, de autoria dos vereadores Francilei Batalha de Oliveira e Adilson Passo Félix, que concede o título de cidadão honorário do município de Jaguariúna ao senhor Valdomiro Slobodá. Comissão Permanente de Ação, Justiça e Redação. Reginaldo Faria Bueno, presidente interino. Valdeci Cox, relator. Vinícius Cabo Guimarães, membro. Com parecer favorável, com assinatura dos 3 vereadores. Comissão Permanente de Educação, Cultura, Ecologia e Meio Ambiente. Vinícius Cabo Guimarães, presidente substituto. Alan Tafarel Cardoso, relator. William Midiel da Silva, membro. Também com parecer favorável, com assinatura dos 3 vereadores. Está em discussão única os pareceres do decreto legislativo número 51/2025 pelos senhores vereadores. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação única os pareceres do decreto legislativo número 51/2025 pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade os pareceres do decreto legislativo número 51/2025.
Coloque em primeira discussão o projeto de decreto legislativo número 51/2025, de autoria dos vereadores Francilei Baitara de Oliveira e Adilson Passo Félix, que concede o título de cidadão honorário do município de Jaguariúna ao senhor Valdomiro Slobodá. Está em primeira discussão. Da mesma forma, né, nessa sessão solene, pelo tempo que o senhor Valdomiro chegou aqui em Jaguariúna, 1991, conversei com ele mais ou menos 1h30, e que experiência de vida, né? Então, sabemos que ele é nascido lá em Ivaí, viveu por Cândido de Abreu, e quando ele escolheu Jaguariúna em 91, veio para cá com toda a sua família, e a história dele, no dia da sessão, a gente vai ter o prazer em mencionar toda a sua biografia, mas a gente realmente vê uma pessoa com 92 anos e com a energia que ainda tem e o amor por Jaguariúna, né? Então, a gente procurou conversar com ele, e aí o Adilson Gordo também, muito amigo dele também, aí eu disse, vamos fazer junto, Adilson. Aí fizemos junto esse título de cidadão honorário ao senhor Valdomiro Slobodá. Não havendo mais vereador que queira discutir, coloco em primeira votação o projeto de decreto legislativo número 51/2025. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo número 51/2025 em primeira votação. Coloca em discussão única os pareceres das comissões permanentes do projeto de decreto legislativo número 52/2025, de autoria do vereador Francilei Baitara de Oliveira, que concede título de cidadão honorário do município de Jaguariúna ao senhor Luizinho Conte. Comissão Permanente de Ação, Justiça e Redação. Reginaldo Faria Bueno, presidente interino. Valdeci Cox, relator. Vinícius Cabe Guimarães, membro. Com parecer favorável, com assinatura dos 3 vereadores. Comissão Permanente de Educação, Cultura, Ecologia e Meio Ambiente. Vinícius Cabe Guimarães, presidente substituto. Alan Tafarel Cardoso, relator. Uri Abidiel da Silva, membro, também com parecer favorável, com assinatura dos 3 vereadores. Está em discussão única os pareceres do projeto de decreto legislativo número 52/2025 pelos senhores vereadores. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação única os pareceres do projeto de decreto legislativo número 52/2025. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade. Coloco em primeira discussão o projeto de decreto legislativo número 52/2025, de autoria do vereador Francilei Baitara de Oliveira, que concede o título de cidadão honorário do município de Jaguariúna ao senhor Luizinho Conte. Senhor presidente, senhores vereadores, a toda a população de Jaguariúna, boa noite. Vemos aqui inúmeros títulos de cidadão honorário a pessoas ilustres, pessoas de Jaguariúna. 4 senhores, senhor Benedito Cardoso, Renato Benazzi, Valdomiro Slobodá e Luizinho Conde Freitas. Os 4 empresários que estão aqui não é de hoje em nosso município, tanto fizeram e fazem por nossa cidade. O Dito é um empresário de longa data, gerando empregos, trabalhando também na área religiosa, em frente às construções dos templos da congregação, sempre dedicado e com uma grande amizade a toda a nossa população. Também Renato Benazzi, como falou Francilei, chegou em Jaguariúna ajudando a fundar o Distrito Industrial e tanto fez, construiu a sua vida aqui e tanto emprego dá para o nosso povo. Então, muito louvável também por esse título. Também o senhor Valdomiro Slobodá, que ajudaram a fundar também o Distrito Industrial, que vieram com seus filhos tudo novo, e hoje já estão tudo velho aqui na cidade. Então, contribuíram muito e contribuem ainda
e vão contribuir muito mais para a nossa cidade, com renda, com imposto, com emprego. Então, parabéns a todas essas pessoas. Rosinho Conde Freitas, a mesma coisa, investiu aqui, gera emprego, família aqui, então louvável por mais esse título. Então, parabéns a todas essas pessoas que estão recebendo esse título de cidadão honorário e também os vereadores que estão aqui votando nessas proposições. Grande feito esses títulos a esses cidadãos da nossa cidade. Só complementando, vereador Adilson, e todos os vereadores, essa sessão solene é uma sessão de aniversário de 202 anos da nossa querida Jaguariaíva. É uma tradição que tem essa sessão solene todos os anos na Câmara. E como é saudável nesse momento a gente saudar essas pessoas que vieram aqui, muitas vezes arriscando, porque na terra onde eles estavam a coisa não, né? A pessoa sempre procura melhorar. E a gente fica tão feliz desses empresários chegarem aqui, ajudarem a fundar. Os 3 empresários que estão sendo homenageados são 3 empresários, o seu Valdomiro, o Luizinho Conte, Renato Benazzi. São pessoas que entraram naquele parque industrial onde eles estão ali, não tinha nada, como o seu Valdomiro contou para mim, era caminhão encalhando, era trator puxando o caminhão carregado de tora. Então, foi um começo realmente que, né, é uma história, e são histórias que aconteceu aqui. Então, todos esses madeireiros, como sofreram para chegar onde chegaram. E o tempo passou e coube a todos nós, vereadores, chegar esse momento de nós estar homenageando. O Dito, por exemplo, o Benedito Cardoso, nós trabalhamos junto na PISA. Daí, depois, ele acabou indo para o sindicato, mas sempre foi um industriário, um trabalhador assim, inédito dentro da empresa, e tudo onde ele põe a mão, a gente sabe que ele faz crescer. É pessoa de íntegra. Então, essas homenagens farão assim, jus a essas pessoas. E uma outra pessoa que não está aqui na pauta, mas a gente vai homenagear no dia aí, vai ser que é o Hermann Frischli. O seu Frischli tem um título de cidadão honorário feito pelo Dr. Gilberto há mais de 10 anos. E acabou que o Dr. Gilberto foi embora para a querência eterna, e o Frischli, há 5 anos, ele vinha às vezes falando que ele sabia que tinha homenagem e não acontecia. E aí eu acabei indo na casa do Frischli, conversei com ele ficou muito alegre. Ele chegou assim, como diz ele, o que eu faço? Eu disse, não, o senhor vai lá receber o título, vai receber, os vereadores estão lá para recepcioná-lo e reconhecer o quanto o senhor pedalou aqui desde 1981, que ele está em Jaguariaíva. Ele foi o mais alto da hierarquia dentro da PISA, papel e imprensa. Quando eu entrei na PISA em 84, ele era o step número 1 dentro da hierarquia, vindo de cima para baixo. Líder, tecnicamente, assim, e tem mais uma, é um engenheiro formado na Alemanha. Ele tem um histórico bonito, veio trabalhar na Klabin do Paraná, e da Klabin do Paraná ele foi chamado para o projeto da PISA, e até hoje ele estava com esse título encalhado aí, né? Então, também será homenageado nesta sessão solene. Obrigado a todos. Complemento, senhor presidente, com a sua permissão. Na fala do nosso querido vereador Francês, a questão da sessão solene, ela tem a obrigatoriedade regimental, e não só pelo regimento interno da Casa, mas através da lei maior do município, que é a lei orgânica, que se faça todo ano no mês de setembro, não precisamente no dia 15 do aniversário, mas é lógico, esse é o correto, né? E esse é um momento propício para todos os colegas, o ano que vem, um exemplo, né, que se tenha que se entregar, Gordo, um título, para que se não faça, né, em sessões especiais, que deixe para que se faça nesse momento, William, para entrega de título, né, para fazer uma sessão solene.
é um momento propício, Gordo, né, para você poder entregar, né, para que não fuja do roteiro, dos trabalhos nossos durante o ano todo. Então, essa sessão ela tem por obrigação regimental pela mesa, pelo presidente da Câmara, que se faça, se não for no dia 15, no aniversário da cidade, mas tem que ser dentro do mês de setembro. Isso é lei. E a lei foi feita para ser cumprida. Obrigado, presidente. Eu quero fazer questão que nós passamos no dia 15, né? Acho bem melhor, né? Dia 15. Vamos fazer bem no dia, né? Vamos homenagear a cidade bem no aniversário, né? Falamos tanto aqui, né, de fundar o Distrito Industrial, tantos empregos que dali, e deixamos de falar de realmente que foi o baluarte que fundou, que fez o Distrito Industrial, que é o Ademar Ferreira de Bastos. Guaraíva era uma cidade que não tinha praticamente nada, né? Então, iniciou ali, fundou o Distrito Industrial, o Marquito era o vereador junto, e tanta coisa foi feita aqui. Os parques que tem na cidade iniciou naquele tempo. Bastante, né? Fugindo um pouquinho até. Fugindo um pouquinho, nos mas perdoe. como uma sessão quase de Fugimos todinho, né, do roteiro, né? Por coincidência até, o voto Minerva foi meu. Senão não tinha sido do senhor Madeireiro. Pisa. Eu nem sei se o Ademar tem título aqui na Câmara, mas se não tivesse, Ele merece um BDB. merece um título que Outro feito, também, que feito por infelizmente todos os vereadores. não está em vida mais, doutor Ademar Lopes, né? Foi uma pessoa, meu pai, nossa senhora, que cara sensacional, né, Gordo, né, professor? Me perdoe, presidente, nós já Não, sim, mas hoje é uma sessão... atropelamos o senhor aqui, desculpa. Praticamente desses títulos aqui, né? Então, acaba fugindo um pouco, né, Marquito? Mas é isso. Tem mais algum vereador que queira comentar? Não havendo mais vereador que queira comentar, coloco em primeira votação o projeto de decreto legislativo número 52/2025 pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade o projeto legislativo no 52/2025 em primeira votação. Coloco os vereadores para a 20ª sessão extraordinária a ser levada a efeito nesta mesma data e recinto dentro de 10 minutos. Ao dar por encerrada a sessão, agradeço a presença dos senhores vereadores. Uma boa noite.